Tá. Depois nós abriremos, Leus, com muito prazer, para que o senhor faça breves comunicação. 10 minutos, Janete. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, ao pretender, na quarta-feira passada, aprovar o projeto de lei complementar 227 de 2012, a bancada ruralista quer golpear de morte a política indigenista e os povos indígenas brasileiros. Ao anular o capítulo 8º da Constituição, quer legalizar o etnocídio. A proposta do deputado Homero Pereira, vice-presidente da Conferência Nacional da Agricultura, torna bens de relevante interesse público da União as terras de fronteira, as vias federais de comunicação, as áreas antropizadas produtivas que atendam à função social da terra nos termos do artigo 5º, os perímetros rurais e urbanos dos municípios, as lavras e portos em atividade e as terras ocupadas pelos índios desde 5 de outubro de 1988. Trocando em miúdos, quer abrir as terras indígenas à exploração econômica sem freios, quer restringir a criação e ampliação de terras e anular as criadas após 1988, quer tornar inviável a vida aos índios nas suas terras, expulsá-los. Nenhuma legislação brasileira, em qualquer período, ousou chegar a tanto. Habituês de práticas como desrespeitar, oprimir, subjugar, escravizar, expulsar, assassinar, expropriar, como trouxe à tona o relatório Figueiredo sobre a implantação da agropecuária no Mato Grosso. Os que representam o agronegócio não admitem ser iguais aos demais brasileiros. Entidades da sociedade civil de defesa dos povos indígenas manifestam seu protesto ao etnocídio imposto pelo PLP 227 de 2012. Abre aspas, tanto pela autoria do projeto, quanto pela articulação para sua aprovação em regime de urgência por parte da bancada ruralista, sem discussão e consulta aos povos indígenas. O projeto de lei em foco pretende colocar o interesse de proprietários de terra e de outros grupos econômicos acima dos direitos dos índios e do interesse público do próprio Estado brasileiro. Anexo a nota ao meu discurso, senhor presidente. O modelo desenvolvimentista impõe o lucro como prioridade, determina a exploração predatória das riquezas naturais, emperra a homologação, a demarcação, a desintrusão de terras indígenas, despreza os direitos humanos, os povos originários, preza pelo enriquecimento de uma pequena elite em prejuízo da maioria da população, em favor do agronegócio, da mineração, da hidroeletricidade, das obras de infraestrutura do governo federal, os direitos dos povos indígenas são sistematicamente violados, rifados, como afirmou a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que anexo ao meu discurso. Na mesma toada de extermínio dos povos indígenas, negando-lhes suas terras e impedindo seu modo de vida, estão outras proposições legislativas de viés colonizador. A PEC 215, o PLP 227, o PL 1610, a PEC 237 de 2013, são alguns dos que agravam e perpetuam as injustiças e a desigualdade social. As artimanhas da bancada ruralista, com apoio de setores desenvolvimentistas majoritários do governo federal, para aprovar a toque de caixa o PLP 227, como fora com a PEC 215, ferem o acordo firmado pelo presidente Henrique Eduardo Alves e líderes partidários no Abril Indígena. Um grupo de trabalho paritário de deputados e índios debaterá e modificará as proposições nocivas aos povos indígenas que tramitam nessa casa. No mesmo acordo, líderes de 8 partidos comprometeram-se de não indicar membros à comissão
especial da PEC 215, esses partidos, o PSB, o meu partido, o PT, o seu partido, senhor presidente, o PDT, o PSDB, o PSC, o PSOL, o PR e PCdoB. Assim, a PEC seria arquivada. Mas os representantes do agronegócio, da mineração, da hidroeletricidade, da madeira, se valem da supremacia política e econômica. Não hesitam em impor a força contra os que não têm representantes políticos, nem dinheiro, mesmo que seu golpismo prenuncie um massacre. Senhor presidente, coerentes como o parlamento de uma nação democrática, estas proposições devem ser arquivadas, senão vão institucionalizar a enorme violência de um setor economicamente forte sobre minorias étnicas, econômicas e políticas. Como forma dessa casa atender minimamente a Convenção 169 da OIT, o grupo de trabalho paritário criado no Abril Indígena, conduzido com serenidade, ponderação, responsabilidade pelo deputado Lincoln Portela, deve ser elevado a Conselho Permanente de Políticas Indigenistas nesse parlamento, de caráter decisório, analisaria todas as proposições que afetam direta e indiretamente os povos indígenas, ratificada pelo Brasil a Convenção da OIT, segundo a qual as populações tradicionais serão ouvidas em caráter decisório sobre obras nas suas terras, e a legislação que afeta seu modo e meio de vida tem sido ignorada, inclusive nas obras do governo federal. Enquanto essa casa não garantir a representação dos povos indígenas, nenhuma proposição que trate de suas vidas, cultura, costumes, pode ser objeto de um parlamento claramente desenvolvimentista e anti-indigenista. O governo federal deve cuidar da questão indígena como política de Estado, não em acordos de ocasião. Tem a obrigação de dotar a FUNAI de recursos financeiros, infraestrutura e pessoal, fortalecendo como órgão técnico. Deve determinar a AGU o respeito constitucional aos direitos dos povos indígenas e a revogação imediata da portaria 303. Deve demarcar e desintrusar todas as terras indígenas. É fundamental para a obediência constitucional reduzir a judicialização sobre as terras indígenas. Vem a contradição no mesmo momento histórico. Milhões de brasileiros vão às ruas para reconhecer as conquistas dos últimos 10 anos e reivindicar a ampliação de direitos. Porque isso é possível e deve ser feito. Os povos indígenas se debatem contra o retrocesso para que não lhes sejam tirados os direitos. Um governo que trouxe avanços, senhor presidente, para o povo brasileiro em todas as áreas, pode garantir aos índios as terras que lhe foram tomadas e negadas ao longo dos séculos. Pode consolidar os direitos constitucionais. Senhor presidente, eu solicito a divulgação desse meu discurso no Jornal da Câmara, na Voz do Brasil, em todos os meios de comunicação, antes de sairmos para o recesso, pois quando voltarmos no mês de agosto, esse recesso branco, digo, quando voltarmos no mês de agosto, iremos continuar essa luta, buscando o equilíbrio para dar lugar na nossa sociedade, para dar o direito que tem os povos indígenas a todas as gerações desses povos no nosso país. Senhor presidente, eu vi ontem no meu apartamento um cartão pela passagem do Abril Indígena do Senado Federal, e ali tem uma foto de uma criança indígena tão linda, e eu fico olhando aquela foto e pensando no futuro próximo, médio, e não será a longo termo, com certeza. Muito obrigada, senhor presidente. Solicito a divulgação desse meu discurso. Muito obrigada.